magnífico reitor, preside Hilaria Valente, commissione di laurea, professor Remo Dorigati, professori, studenti, signore e signore. Io parlerò in portoghese per non rovinare la vostra bella língua. Passeava pelas ruas de Kreuzberg há alguns anos na companhia de um arquiteto de Berlim. Por trás da longa sequência de fachadas austeiras, pontuada em espaços regulares pela explosão das esquinas, vi uma grua e gente ocupada a trabalhar um volume erguido da massa compacta de um quarteirão. Alguém está copiando o ângulo do Bonjour Tristesse, comentei. O meu amigo riu-se, dizendo que se alguém copiara, teria sido eu. Demolia-se um edifício antigo. Ficou uma dúvida. Teria eu visto ou não aquela singular parede curva? Cada vez mais me convenço de que a vi. Tão próxima estava de Seixestor, e que se terá inscrito no meu subconsciente, referência ignorada e latente, à espera. A aprendizagem de um arquiteto, aprendizagem nunca concluída, assenta em grande parte na capacidade de ver, registando e, porventura, compreendendo. Não tem fim esse material de projeto, ao ponto de não ser possível e talvez nem mesmo desejável consciencializá-lo totalmente. E, contudo, não se perde. É esse depósito em constante desenvolvimento de imagens, temas, ideias e respostas que permite, julgo eu, criar inovando. A aparente invenção ou intuição, o que se lhe queira chamar. Esse material que possuímos e que nos possui reage a espaços a algum estímulo. Revela então um ignorado saber que flutua, livre de preconceitos e que acorre inesperadamente, desperto pelas nossas dúvidas e tentativas. Eu não procuro encontro, dizia Picasso. É a ponta da meada que desenrolamos ao perseguir um destino, meada resistente a acidentes, obstruções, dúvidas ou incertezas, às sucessivas dificuldades que envolvem qualquer projeto. No currículo da Bauhaus não existia a disciplina História e no plano Voisin desaparecia Paris, à exceção de algum monumento isolado. Tudo seria novo, homem e cidade. Mas depressa outros e os mesmos protagonistas sentiram a necessidade das densas, próximas ou seculares presenças na cidade. Sentiram o vazio da tábua rasa e a pressão da memória. Falo do apoio inestimável de um percurso de continuidade essencial, motor e explicação, também, do que é novo. Resposta, entre outras, às transformações da terra e dos homens. Algo apto a absorver o que vai surgindo antes desconhecido. Algo mais sólido do que o que sustenta o rápido consumo dos ismos e os próprios fragmentos emergentes dessa continuidade, ainda que transformadores. Essa necessidade, coletivamente sentida, explica em parte a concentração contemporânea na defesa do património, construído ou não, e no cuidadoso registro ou exposição dos sucessivos estratos ocultos sob o solo que pisamos. É este um propósito universalmente assumido, com tal intensidade que tende a omitir, por vezes,
não ser o património um compacto fechado e que a cada dia, conscientemente ou não, se cria património. De forma quase sempre diferente, a presença e influência do passado atravessa séculos de transformações e de saltos tecnológicos. Ao mesmo ritmo com que se demolia e substituía, alguns construtores mediam e desenhavam ruínas emergentes ou desenterradas, ou construíam sobre antigas fundações, uma vez e outra, as respostas a novas necessidades e desejos. Esse movimento de destruição-construção não é hoje dominante, particularmente e obviamente em Itália, se excluirmos o passado próximo futurista. Por isso e por outras razões, como em casos a que assistimos, pelo esgotamento ou rarefação da necessidade de construir, o exercício da profissão de arquiteto começa a dirigir-se, sobretudo, a projetos de reabilitação. Em especial na Europa, enorme depósito de tesouros patrimoniais. Sendo esse um trabalho de grande exigência e responsabilidade, um contacto de aprendizagem com o que é coerência construtiva, não poderá, contudo, satisfazer por inteiro o desejo e a necessidade de assumir respostas à contínua evolução, presente em todos os campos, ao peso das grandes e universais transformações contemporâneas, aos caminhos que sucessivamente se abrem e percorrem sob o efeito da globalização e da intensidade do cruzamento de culturas. Neste contexto, o arquiteto é chamado a diferentes espaços onde a saturação de equipamentos não existe, enquanto, onde lhe é habitual, trabalha sobretudo na reabilitação de estruturas e participa na sua articulação com as ruínas que sucessivamente emergem. Um novo museu no Oriente e uma reabilitação em Portugal, perante esta dicotomia, é empobrecedora e limitativa a tendência a que hoje se assiste de encontrar resposta na especialização, supostamente em nome da eficácia. Esta tendência não é nova, mas acelera-se agora, estendendo-se a outros campos e propondo como práticas autónomas e distintas a arquitetura de interiores, a arquitetura de exteriores, o desenho dos espaços que a limitam, a rua, a praça, o jardim, o desenho das fachadas, o paisagismo, a arquitetura sustentável e não sei o que mais. Adolfo Lúcio daria uma volta no túmulo, ele para quem uma janela e a sua associação não se explicam exclusivamente nem pela aparição exterior, nem pelo desempenho no interior, mas pela procura em simultâneo e sem fronteiras, como em tudo na arquitetura. Julgo que a qualidade de um projeto, seja qual for a sua extensão, se obtém pelo trabalho interdisciplinar, pela capacidade de diálogo e de coordenação e não pelo conhecimento especializado do arquiteto para este ou aquele desempenho. É indispensável o arquiteto especialista em não ser especialista, responsável pela visão global e de relações que a arquitetura exige. A tendência oposta manifesta-se, contudo, em reformulações curriculares. Adensam-se fronteiras, minimizam-se as relações entre a arquitetura, a escultura, a pintura, o cinema, a música, a poesia. Não será essa a resposta à diversidade e complexidade de tarefas a que está ligado o arquiteto? Também o tema da recuperação, em não poucas escolas, começa a ser considerado habilitação exclusiva. De certa vez, e uma vez que falei de poesia, o arquiteto que trabalha nesse tema sente o mesmo, julgo, que o escritor tradutor de um poema.
tradutor e traditore, diz-se muitas vezes. O tradutor desejará restituir a atmosfera, a música e, sem dúvida, tornar claro o significado de um poema e evitar a tentação da assinatura. Mas nem sempre isso é claro. Talvez a beleza viva exatamente da ambiguidade. Cada palavra, em si e pela carga que a história e os cruzamentos lhe conferem, burilada pelo tempo e pelas contaminações, contém uma espécie de disponibilidade, uma complexa e quase dócil abertura, uma componente vaga e indizível, até abarcar mais do que é óbvio competir-lhe ou atribuir. Existe uma consciência de insuficiente competência e a necessidade de uma complementar libertação na literatura como na arquitetura. Essa consciência transmite-se a qualquer tipo de trabalho. Latente permanece a história e a sua deslizante interpretação. A memória de ruínas romanas e do que delas renasce, mas também, mais recente, a das ruínas prematuras de Detroit. Constantemente se revela a instabilidade da ideia que num instante se considera sólida. A dúvida será incontornavelmente base de sustentação do projeto e condição do projetista, material de projeto a associar à informação em constante desenvolvimento. A multiplicidade de referências que ocorrem ao nosso trabalho, que o apoiam, exige assimilação até ser eu próprio e não calculado recurso. O que está dentro de cada um de nós, então, o que é já parte de nós, tem asas de fogo, ondas de mar e terra firme sobre acidentes e galerias a libertar ao sopro do desejo. Há um coro que desponta nas praças, nas ruas, nas favelas e nas universidades, a escutar com a curiosidade de uma criança e a nostalgia de um ancião. Esse coro, que invade também a folha branca de papel e o ecrã do computador, é sinal da presença de uma nova geração e é promessa de saída de uma crise demasiado invocada e tardiamente recusada. Magnífico reitor. A relação cultural entre os nossos países é secular, também no que à arquitetura se refere. Foram muitos os arquitetos italianos em Portugal e muitos os portugueses a construir cidades sob estratos romanos de fundação e a viver, entre outras, a maior distância, a incontornável viagem a Roma. Esses e outros partilhados cruzamentos estão inscritos no território português. Referindo-me ao nosso tempo, em particular a Milão e a mim próprio, relembro o convite deste instituto, através do professor Emílio Battisti, para expor, juntamente com Nuno Portas e Alexandre Alves Costa, o trabalho sobre habitação social desenvolvido imediatamente a seguir à Revolução Portuguesa de abril de 74. Fomos recebidos em universidades de norte a sul de Itália, de Turim a Palermo. Iniciou-se então o convívio com grandes amigos, convívio que se mantém ou que recordo com saudade. Mas bem antes, Vittorio Gregotti visitou o Porto e as minhas poucas e desconhecidas obras de então e escreveu o belíssimo texto publicado em Controspazio em setembro de 72. Talvez sem esse e outros encontros, eu simplesmente não fosse hoje conhecido em Itália, e não só em Itália. É possível que continuasse a mover-me, conheço a minha índole, entre Matosinhos e Porto e pouco mais.
uma vida mais sossegada. Mas não é essa a que é justo viver. Emociona-me a honra que é concedida, honra de que não me considerava merecedor. Sinto a um tempo orgulho e humildade, a consciência do acaso ou não e das circunstâncias de encontros que poderiam não ter acontecido. A minha profunda gratidão. Muito obrigado. È spontanea questa cosa, Siamo giunti al momento del conferimento della laurea ad honorem in architettura e vorrei leggere la motivazione. La Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano conferisce la laurea magistrale ad honorem in architettura ad Álvaro Siza Vieira per l'eccezionale valore della sua opera, riconosciuta a livello internazionale, e in particolare per la sua costante ricerca compositiva che ha declinato criticamente il pensiero e i principi del movimento moderno in rapporto alla complessità dei contesti contemporanei, interpretando felicemente il carattere dei luoghi e l'essenza del tempo depositato nelle tracce della città e dei paesaggi esistenti. Per le sue architetture, abitazioni, edifici pubblici, ricostruzioni e interventi sui tessuti urbani esistenti che testimoniano del suo costante impegno civile ed incarnano l'istanza etica dell'edificare. Per la sua ricerca progettuale, i suoi scritti, il suo insegnamento, che rappresentano un apporto esemplare alla disciplina e un esempio per gli studenti. Scusate, abbiamo un momento che è formale ma ufficiale e solenne. Per l'autorità conferitemi dallo Stato, in nome della Repubblica Italiana, conferisco a Álvaro Siza Vieira la laurea magistrale ad honorem in architettura.